Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Comércio Exterior do Núcleo de Gestão Empresarial, tratando do tópico 3, Princípios de Política Cambial. Esse tópico 3 é uma continuidade do tópico 2, em que começamos a tratar sobre política externa. A política cambial é um dos elementos importantes da política externa, ou seja, de como um governo se relaciona com outras nações. Então, o objetivo desse tópico, primeiro, será esclarecer o que é taxa de câmbio, por que essa variável é tão importante, como que a taxa de câmbio oscila, ou seja, como que o valor da taxa de câmbio sofre variação, e como tais variações cambiais influenciam a dinâmica de comércio exterior, ou seja, como que as variações cambiais afetam as variáveis de exportação, importação e balança comercial. No fim desse tópico também vamos abordar os chamados regimes cambiais, que também é um elemento importante e que faz parte da chamada política cambial. Vamos iniciar então o nosso tópico tratando do conceito de taxa de câmbio. O que é taxa de câmbio? Taxa de câmbio representa o quanto você deve desembolsar em moeda nacional para adquirir uma única unidade de moeda estrangeira. Imagine você querendo comprar dólares. A taxa de câmbio, reais em relação a dólar, vai determinar justamente o quanto de reais você deve retirar do seu bolso para conseguir comprar $1. Vejamos um exemplo. Se a taxa de câmbio é 1,50, significa que para comprar uma unidade do dólar, você precisa desembolsar R$1,50. Da mesma forma, no de baixo, para comprar $1, você vai ter que desembolsar R$1,08. Portanto, a taxa de câmbio ela representa o preço da moeda estrangeira, seja a moeda que for, euro, peso, dólar. Cada moeda estrangeira tem um valor. Considere a moeda estrangeira como se fosse um produto. Para comprar esse produto, você precisa desembolsar. Portanto, a moeda estrangeira tem um preço. Então, a taxa de câmbio é também considerada uma taxa de conversão de moedas. Imagine você querendo fazer uma viagem para os Estados Unidos, para a Disney. Para fazer essa viagem, você não pode levar reais, porque chegando aos Estados Unidos com reais, você dificilmente conseguirá comprar qualquer coisa. Lá nos Estados Unidos eles não aceitam o real como uma forma de troca. Para que você possa desenvolver qualquer relação comercial nos Estados Unidos, você terá que converter a sua moeda, reais, em relação a dólar. Para isso, você usa justamente a chamada taxa de câmbio. Seguindo, a taxa de câmbio ela é considerada um preço. Cada moeda pode ser considerada como se fosse um produto. E cada produto tem o seu preço relacionado. Então, para entender mais fácil toda essa dinâmica de variação de preço, ou seja, as chamadas variações cambiais, entenda o seguinte, cada moeda é um produto diferente e cada produto tem o seu preço. Portanto, as variações cambiais, as moedas estrangeiras, elas também sofrem variação no seu preço. Se $1 hoje custa R$1,50, amanhã esse dólar pode passar a custar R$1,40. As moedas estrangeiras, portanto, sofrem também variação no seu preço. Essas variações que ocorrem no preço da moeda estrangeira são chamadas de variações cambiais. Nesse sentido, uma moeda estrangeira ela pode ter o seu preço reduzido ou pode ter seu preço aumentado. Vamos supor que para comprar $1 você necessite de R$1,50. Por um motivo qualquer, esse dólar passou a custar R$1,08. Que processo de variação essa moeda sofreu? Se R$1,50 passa a custar R$1,08, significa que a moeda brasileira sofreu um processo de valorização cambial. Ou seja, o valor do dólar se tornou mais barato, portanto o real tem um maior poder de compra. O real valorizou frente ao dólar. Esse processo é chamado de valorização cambial. Do outro lado, podemos ter uma situação em que R$1,50 passa a custar R$1,79. Ou seja, o dólar ficou mais caro, portanto, a sua capacidade de comprá-lo diminuiu. Portanto, a moeda brasileira sofreu uma
desvalorização cambial frente ao dólar, ou seja, a moeda brasileira perdeu poder de compra. E aí entramos nas questões sobre como que essas duas variações cambiais podem influenciar a dinâmica de comércio. Perceba bem, se entra divisas representa a moeda estrangeira. Se entra moeda estrangeira no país, se entra dólar, esse dólar ele fica abundante, fica em excesso. Se esse dólar fica em excesso, o preço dele tende a cair. Portanto, a moeda brasileira sofre um processo de valorização cambial. Ao valorizar, o que acontece com as variáveis de exportação e importação? Numa valorização cambial, as exportações tendem a diminuir. Por quê? Porque você, querendo vender para o exterior, você vai estar ganhando menos por essa venda. Porém, para comprar do exterior fica mais atrativo, os produtos internacionais ficam mais baratos, portanto as importações tendem a aumentar. Se as exportações se reduzem e as importações se elevam, a balança comercial tende a ficar negativa, ou seja, tende a ficar deficitária. Do outro lado, se sofre um processo de desvalorização cambial, o impacto será inverso. Uma desvalorização cambial tende a promover um superávit comercial, ou seja, a balança comercial tende a ficar positiva. Um outro elemento da política cambial são os chamados regimes cambiais. Os regimes cambiais são a regra que a autoridade monetária de um país segue para manipulação da taxa de câmbio, ou seja, o regime cambial vai determinar se um governo é muito interventor ou pouco interventor em relação à taxa de câmbio. Um governo ele pode intervir na taxa de câmbio de diversas maneiras, ou seja, ele pode incentivar a entrada ou a saída de moeda estrangeira no país, e esse incentivo de entrada e saída de moeda estrangeira vai influenciar a dinâmica de preço dessa moeda. Portanto, os regimes cambiais representam o grau de intervenção que um governo tem ao manipular a taxa de câmbio. E nesse sentido, nós temos os seguintes regimes cambiais. Primeiro, o regime cambial fixo. Regime cambial fixo é quando o governo estabelece que a taxa de câmbio tem sempre que seguir um mesmo valor. Nesse tipo de regime cambial, o governo tem um alto poder de intervenção, ele deve intervir de forma muito intensa para manter a taxa de câmbio sempre naquele valor que ele deseja. Um outro regime cambial importante é o regime cambial flutuante. Flutuante refere-se justamente à liberdade que a taxa de câmbio tem de oscilar. Porém, esse regime flutuante ele pode ser um regime flutuante limpo ou um regime flutuante sujo. No regime flutuante limpo, é um regime que não existe nenhum tipo de intervenção por parte do governo na taxa de câmbio, ou seja, o governo libera totalmente as oscilações cambiais. Diferente do regime flutuante sujo. No regime flutuante sujo, existem intervenções esporádicas do governo, ou seja, nos momentos em que o governo considera que a taxa de câmbio está saindo dos limites que ele deseja, ele realiza intervenções específicas na taxa de câmbio para fazer a taxa de câmbio voltar ao seu valor natural ou que o governo considera normal. Portanto, esses regimes cambiais, eles determinam justamente o nível de intervenção do governo sobre essa variável taxa de câmbio. Pessoal, esses foram os elementos que nós abordamos nesse tópico 3. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.